Tá, mas e pra você? Você também capricha? E quando é com você, você também descansa quando necessário? Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Mirela Carvalho, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar. E hoje é mais um daqueles vídeos onde a gente senta pra conversar sobre assuntos que permeiam a saúde e a alimentação, mas não sejam estritamente relacionados com nutrição. E hoje eu queria falar sobre algo muito necessário, mas muito negligenciado também. Autocuidado. A gente vê muito por aí, na internet principalmente, muitas pessoas falando sobre a questão do autocuidado, né? E a gente até vê algo perigoso que a gente não consegue perceber, é que na internet é muito propagada essa questão do autocuidado como mais uma regra a ser seguida, na questão de propagar um autocuidado que precisa ser feito de uma forma específica. O que é perigoso, porque não existe, na verdade, formas específicas de você se cuidar, certo? A gente costuma ver muitos exemplos por aí na internet e isso é perigoso. Então eu já quero te alertar quanto a isso, porque não existe um protocolo, não existe uma regra, não existe um jeito perfeito de se cuidar. Claro que a gente vê muitas inspirações de formas de se cuidar, mas não significa que você precisa seguir exatamente da forma que você está vendo, que você precisa fazer exatamente daquele jeito que você assistiu, porque isso é muito relativo. Na verdade, as pessoas se sentem bem de formas diferentes, então existem N alternativas de você se cuidar, mas cuidado com isso, tá bom? Mas o meu foco aqui hoje é justamente te fazer refletir na seguinte pergunta: qual foi a última vez que você se cuidou de verdade? E eu não tô nem falando sobre alimentação em si, que é o foco do meu nicho, né, que é a minha especialidade como nutricionista. Não estou falando de cuidar do seu corpo fisicamente falando. Não estou me referindo especificamente a praticar um exercício físico. Até porque, sim, todas essas coisas são formas de se cuidar, né? Não só de se cuidar hoje, mas de cuidar de você do futuro. Mas eu tô falando, me refiro aos pequenos cuidados do dia a dia, aos detalhes da sua rotina, que às vezes você pode estar deixando passar e simplesmente vivendo no automático, dia após dia, semana após semana, e se esquecendo aos poucos. Por exemplo, sabe aquele descanso que você tá percebendo que você precisa ter? Aquele momento que você já tá entendendo que o teu corpo tá cansado, a tua mente tá sobrecarregada, você tá precisando de verdade parar e descansar. Mas eu acredito que na maioria das vezes você não consegue fazer isso, porque quando você para e descansa, atualmente automaticamente vem te cobrando e dizendo, né, nossa, mas você tá aí fazendo nada? Você deveria estar fazendo alguma coisa, você vai ser inútil dessa forma, pelo menos aproveita esse momento para fazer alguma coisa e já adiantando as coisas. Vem com aquela culpa de ser inútil, de não estar produzindo o suficiente, mesmo no momento de descanso. Mas deixa eu te falar uma coisa, o momento de descanso foi feito para você descansar. Exatamente, foi feito para você não fazer nada. E conseguir descansar é uma das coisas que a gente vê as pessoas sofrendo hoje em dia, né? Não conseguem descansar de fato. Porque por mais que elas parem ali de fazer alguma coisa e relaxem o corpo, a mente continua trabalhando e isso só vai te cansar. Outra situação muito típica. Sabe aqueles momentos que você já sabe que dizer não para alguma coisa ou para alguém é mais viável, mas você acaba aceitando pelo receio e a preocupação de pesar o clima, de não deixar ali algum receio, algum ressentimento, né, com aquela pessoa, com a situação. Você fica com medo de estragar a amizade, você fica com medo de ser mal interpretada e acaba aceitando mesmo sabendo que talvez você deveria ter dito não. Esse é outro ponto, porque às vezes tudo que a gente precisa é dizer não. Mas a gente tem medo pelos outros, medo de como a gente vai ser recebida com esse não. O que as pessoas vão pensar quando a gente disser não. Mas concorda comigo que quando a gente diz sim,
precisando dizer não, a gente tá se colocando de lado. E isso são só 2 exemplos de coisas básicas, de detalhes da vida e da rotina, que fazem a diferença se a gente for parar para pensar. Porque a gente fica esperando ter momentos, ter coisas muito grandiosas pra gente poder se cuidar. Ai, um dia que eu vou fazer um spa day maravilhoso, cheio de hidratação, de produtos de skincare, de tudo que eu tiver direito. A gente fica esperando os momentos ideais, os recursos ideais, mas às vezes o que a gente precisa é nos cuidar no básico. Porque se a gente se cuida no básico, se a gente se cuida no detalhe, o resto vai ficando mais fácil. E eu não quero que você me interprete mal, porque eu não tô falando pra você largar a mão de todo mundo e de todas as coisas e olhar só pro teu umbigo e pronto, acabou. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que você também precisa se priorizar, porque você também merece. A gente tem o costume de tratar bem as outras pessoas, de preparar boas coisas e momentos para outras pessoas, caprichar para os outros e não caprichar para nós mesmas, o que é um erro. Como que a gente vai oferecer algo de bom para outras pessoas? Como a gente vai cuidar de outras pessoas que precisam de nós e precisam do nosso cuidado, se a gente não consegue nos cuidar? Então, eu quero que esse vídeo seja um lembrete para você lembrar de se priorizar também, porque você merece se amar, você precisa também se cuidar e precisa ser mais gentil com você mesma. Às vezes a gente passa por situações tão delicadas e tão difíceis que a gente só sabe se punir, a gente só sabe se cobrar, a gente só sabe se martirizar, mas a gente não se acolhe. Sendo que muitas vezes quando isso acontece com outras pessoas que chegam a nós, a gente costuma acolher, não é? A gente acolhe, a gente dá o ombro pra pessoa chorar, a gente consegue ali ajudar a pessoa a entender a situação, a aprender alguma coisa com essa situação pra melhorar da próxima vez. Por que a gente não faz isso com a gente mesma? É difícil, é mais difícil, eu sei, mas é muito necessário. É muito necessário que a gente tenha esse acolhimento com a gente mesma e que a gente seja um pouquinho mais gentil, porque com essa gentileza a gente consegue se entender um pouquinho mais, ser um pouquinho mais compreensiva com a gente, com as situações que a gente passa, e pode facilitar a gente conseguir melhorar, né? Então, esse lembrete é para você que talvez está se abandonando aos pouquinhos, está se esquecendo em detrimento de outros, em detrimento de outras coisas, de funções, de cargos, de tarefas. Eu quero dizer que tudo isso é importante, mas você também precisa ser importante no teu planejamento da tua rotina, porque senão você não vai conseguir fazer nada disso, você não vai conseguir se entregar o suficiente para outras coisas. E aí pode acabar piorando até, né? Pode acabar virando uma bola de neve. Então, se prioriza também, cuida de você com mais carinho e eu tenho certeza que as outras coisas vão fluindo de uma melhor forma. Eu espero que você tenha refletido um pouco mais com esse vídeo e eu te convido a enviar para aquela amiga que tá se perdendo um pouquinho, mas tá precisando se cuidar. Fala para ela também que ela merece. Beijo e até o próximo vídeo.